Enquanto as crianças estão saindo, se você puder, vá abrindo aí o texto bíblico, lá em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3, peço que você mantenha aí o texto aberto. Se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo, o que seria? Qualquer coisa. Já parou para pensar nisso? Algumas pessoas gostariam de ter assim várias habilidades. Eu, por exemplo, já pensei nisso algumas vezes. Eu gostaria de ter a capacidade do Flash. Já viu aquele personagem? Que ele tem uma velocidade absurda. Isso facilitaria muito a minha vida. Eu ia fazer um monte de coisas, ia sobrar um montão de tempo para mim. Eu queria ser o Flash, ou ter a capacidade dele. Tem gente que gostaria que algumas coisas nas suas vidas, algumas circunstâncias fossem mudadas. Existem coisas que elas gostariam de ter e não têm, e existem coisas que elas não têm e gostariam de possuir. O que você gostaria de ter? Mais dinheiro, mais saúde, mais tempo, mais amigos, mais tempo de vida? O quê? Em 2005, uma emissora de TV americana realizou um reality show com o título Três Desejos. A emissora foi até uma cidadezinha lá daquele país e escolheu algumas pessoas para receberem aquilo que desejavam mais do que qualquer outra coisa nas suas vidas. E o convite para participar daquele reality show dizia o seguinte: estamos procurando histórias comoventes sobre pessoas com necessidades. Queremos ajudar pessoas que merecem, pessoas que sempre ajudam os outros, mas nunca pensam em si mesmas. Se você desejasse uma coisa bem específica e pudesse, no fundo do coração, pedir absolutamente qualquer coisa, o que seria? Esse era o convite. E os produtores daquela emissora avisaram essas pessoas o seguinte: dinheiro não é o problema, peça o que você quiser. E isso explica por que aquele programa foi cancelado. Só teve a primeira temporada. Porque fazer com que desejos sejam realizados custa muito caro. Muito caro. No entanto, se o seu desejo, se o seu maior desejo pudesse assim de fato se tornar realidade, e se a pessoa que estivesse prometendo isso para você tivesse assim recursos infinitos para conceder a você esse desejo, o que você escolheria? Você que conhece a história bíblica sabe que Salomão foi o único homem no mundo que teve o privilégio da história do gênio da lâmpada. Aquele que tem a capacidade de realizar qualquer desejo. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 3. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que quiseres para que eu te dê. Já pensou? Se você fosse Salomão, o que você pediria?
Eu sou o Deus com poder infinito. O que você quiser, pode me pedir, eu vou te dar. Salomão é o personagem em toda a Bíblia. É o único homem em que em toda a Bíblia se afirma de forma explícita que ele amou o Senhor. Olha o que diz aí o verso 3. Salomão amava o Senhor. Não que outros homens na Bíblia não amassem o Senhor, amavam. Mas ele é o único homem em toda a Bíblia do qual se diz explicitamente que amava o Senhor. Isso deixa evidente que o coração dele estava repleto de santos afetos pelo Senhor, pelo seu Deus. Ele adorava o ser divino. Ele reagia a Deus com seus sentimentos. E como nós temos aprendido ao longo dos anos, o amor, ele é, mas não é tão somente. Na verdade, ele é muito mais do que sentimento. E o amor de Salomão, ele se expressava a Deus de maneiras tangíveis, de maneiras práticas. E o texto diz que quando Salomão ia adorar a Deus, olha o que acontecia, verso 4. Foi o rei a Gibeão para ali sacrificar, porque era o alto maior. O que Salomão ofereceu? 1000 holocaustos. Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. A gente não consegue conceber isso aqui. Você imagina que a enorme despesa, o trabalho gigantesco para oferecer 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios. Mas o que o texto está deixando evidente aqui é que esse homem que amava o Senhor, ele demonstra o seu amor de forma prática. Esse homem que ama o Senhor, esse amor ele se materializa em sacrifícios extremamente generosos. Quem ama faz com que esse amor se materialize. Será que é possível dizer que você verdadeiramente ama o Senhor? Mas o texto vai nos mostrar que por mais que Salomão amasse o Senhor, existiam sinais no coração de Salomão que esse amor não era de todo o coração. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós encontramos aqui sinais precoces da queda de Salomão. Porque ele tinha outros amores. E especialmente um amor por sexo, por dinheiro e por poder. Esse tripé que seduz a humanidade ao longo da história. E o primeiro sinal de advertência desse amor dividido de Salomão é a escolha que ele faz da companheira da sua vida. Olha o que diz o verso 1. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. O texto bíblico vai mostrar que essa união ela foi problemática. E foi problemática das mais diversas maneiras. Porque Salomão fica sob julgo desigual. Não é uma questão aqui de etnicidade. Preste atenção nisso. Não é uma questão de povo, mas é uma questão de espiritualidade. Casar fora da fé
conduziu Salomão para a idolatria. Como nós vamos ver ao longo aqui das nossas mensagens, o coração de Salomão vai se desviar. E a Bíblia diz claramente que quem fez o coração de Salomão se desviar foram as mulheres com quem ele se casou. Os ídolos que ele começou a adorar pela união com essas mulheres. O mesmo rei que aqui no capítulo 3, verso 1 diz que amou ao Senhor, vai ser aquele rei que mais tarde, lá no capítulo 11, vai dizer assim: amou muitas mulheres estrangeiras. E foram elas que desviaram o seu coração. E o mau exemplo de Salomão é uma advertência a todos os cristãos, para que não busquem um relacionamento romântico com pessoas que não estejam comprometidas com Cristo. É triste o fato de que muitos cristãos, ao escolher alguém para namorar, para noivar, para casar, procurem alguém com que tenham afinidades sociais, econômicas, de educação, familiar, mas não procura afinidade espiritual, que é a mais importante. A maior afinidade de todas, que é a espiritual, é deixada de lado. Escolhem companheiros, companheiras para a sua vida, mas não para a sua alma. Outro problema que esse casamento aqui gera, o fato de que quando Salomão casa com a filha do faraó, ele está estabelecendo uma relação com o Egito. Naquela época, e muito tempo depois também, os casamentos entre príncipes, princesas, reis, eram casamentos que visavam garantir uma aliança política, uma aliança militar. E quando Salomão se casa então com a filha de Faraó, ele está aqui tentando colocar Israel no palco da política internacional, de forma que ele é seduzido não apenas por sexo, ele também é seduzido por poder. E a Bíblia, ela desaprova esse tipo de jogo de poder o tempo todo. Quando a gente lê a história de Israel, com frequência, essa foi uma tentação que estava diante de Israel. E Deus o tempo todo advertindo, exortando, dizendo: olha, eu quero que o meu povo confie em mim. Quem vai proteger o meu povo sou eu. Vocês não precisam fazer alianças com outros povos para garantir a segurança de vocês. Não há necessidade de alinhamento com potências estrangeiras para garantir segurança. Vocês têm que confiar em mim. E quando Salomão se torna genro do faraó, ele está buscando ali a ajuda de uma nação que biblicamente era símbolo de brutalidade, de exploração, de escravidão, com o próprio povo de Deus. Salomão conhecia a história do seu povo. Salomão sabia o que no passado o Egito tinha feito com o povo do Senhor. Pode ter sido uma excelente decisão política, mas espiritualmente foi uma tragédia. Porque o Egito sempre foi considerado inimigo do povo de Deus. E aqui então nós temos uma outra advertência. Aqui nós temos uma outra exortação. Nós não podemos, gente, tentar melhorar a nossa situação unindo forças espirituais com gente ímpia. Não é certo a gente unir pensamento com quem trabalha contra o reino de Deus.
se unir com aqueles que declaradamente defendem ideologias do Egito. Isso é errado. Isso é errado. Salomão amava o Senhor, mas Salomão tinha outros amores. E é por isso que ele se parece tanto com a gente, não é? Ele não amava o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Nós também, assim como ele, somos tentados por aquilo que o dinheiro pode comprar. Nós também, assim como ele, somos tentados pelo prazer sexual, pela sedução do poder, por aquelas coisas que podem nos desviar dos caminhos do Senhor. E o que a Bíblia nos mostra, e a Bíblia nem precisava nos mostrar isso, a gente vê na prática, que enquanto nós trilharmos por esse mundo, nós continuaremos a lutar contra essas seduções. Nas palavras de Lutero, aqui nesse mundo, nós continuaremos simultaneamente justos e pecadores. E para resistir a essa tentação de buscar coisas que a Bíblia proíbe, que são contrárias ao reino de Deus, para resistir a essa tentação, nós precisamos de sabedoria espiritual. Porque sem essa sabedoria a gente não vai conseguir discernir aquilo que é reto daquilo que é profano, aquilo que é justo daquilo que é proibido. Daí a necessidade de fazermos o pedido que Salomão fez. Daí a necessidade de termos em mente aquilo que Salomão teve quando Deus apareceu para ele e disse: o que você quer? Me pede, o que você desejar que eu vou te dar. E é interessante que o texto diz que Deus não impõe nenhuma condição. Eu te dou o que você quiser, desde que... Não existe esse desde que. Deus simplesmente disse assim: o que você quiser, pede, eu te dou. Esse convite extraordinário e sem precedentes foi também um teste para Salomão. Porque a resposta dele revelaria. A resposta a esse pedido, a essa oferta que Deus faz, a resposta revelaria a piedade ou a falta de piedade do seu coração. Salomão então faz o seguinte pedido, olha aí, verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Mais tarde, Salomão se tornaria famoso por dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o seu próprio pedido é um exemplo perfeito desse conhecimento. Por quê? Porque na oração em que ele pede sabedoria, ele começa proclamando quem Deus é e o que Deus faz. Ou seja, aqui está um homem que temia o Senhor, e isso é o início da sabedoria. Ao mesmo tempo, o pedido de Salomão se baseava no entendimento que ele tinha das suas limitações. A semelhança de Moisés antes dele e de Jeremias depois dele, Salomão reconhece que ele é limitado nas suas habilidades. Ao aplicar a si mesmo essa expressão aqui, criancinha, ele está querendo dizer que ele é alguém inexperiente. E por causa disso ele precisa da ajuda divina
para uma tarefa tão imensa que ele tinha diante dele. Ele está ali, temeroso. Lembra, nós vimos o capítulo 1 e o capítulo 2. Salomão é pego, é colocado como rei, o pai está morrendo, ele é entronizado, ele precisa lidar lá com a oposição, com alguns homens que queriam derrubar o reino de Davi. Ele lida com aquilo dali e depois disso Deus o aparece em sonho. E ele já provavelmente percebendo as dificuldades que ele tem pela frente, que é liderar um povo extremamente numeroso, ele percebe que aquela não seria uma tarefa simples. Ele percebe que a responsabilidade ali era algo esmagador, grandioso demais para a sua capacidade. Então ele vira para Deus e diz: olha, eu só vou conseguir fazer o que eu preciso fazer se o Senhor me ajudar. E é interessante que o texto diz que Deus gosta da resposta de Salomão. Deus gosta da humildade de Salomão. Olha o que diz o verso 10, 11 e 12. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Deus estava satisfeito, tanto com o que Salomão não havia pedido, quanto com aquilo que ele havia pedido. Ao pedir sabedoria, Salomão está aqui recusando pedir qualquer coisa que a maioria das pessoas no mundo normalmente pediria. Ele não pede uma vida longa. Grande parte das pessoas no lugar dele pediriam isso. Quero ter longevidade. Quero morrer logo. Quero morrer muito velho. Ele não pede dinheiro. Você acha que quantas pessoas no lugar dele pediriam dinheiro? Talvez grande parte da população. Algumas pessoas no lugar dele pediriam para sair do Brasil. Outras pediriam para o seu time ter um mundial. Sei lá. A gente poderia pedir o que for. E não seria errado para Salomão pedir qualquer uma dessas coisas que estavam ali no coração dele. Poderia pedir. A vida é boa, o dinheiro pode ser útil. Morar em lugares onde existe justiça, onde existe segurança. Quem não quer? No entanto, Salomão considerou os bens terrenos como algo inferior à dádiva da sabedoria espiritual. Mais tarde, Salomão vai dizer assim: a sabedoria, está lá em Provérbios 8, a sabedoria é melhor do que joias. Salomão sabia que é importantíssimo para o rei ter essa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Aqui no capítulo 3, a gente não vai ver isso hoje, vai ver semana que vem. O capítulo 3 narra a história daquelas duas mulheres que chegam para ele com uma criança, que uma morre durante a noite e a outra vai lá e rouba. E agora? O que você faz? Uma solução simples. Para quem tem sabedoria. O resto do capítulo vai mostrar como que Deus honrou Salomão quando ele pede sabedoria.
para governar um reino cheio de problemas, cheio de situações complicadas. Ele precisava de sabedoria. O discernimento o permitiria viver e morrer com dignidade. Deus se agradou do pedido de Salomão e concedeu a ele o que foi solicitado. E depois de ter dado sabedoria a Salomão, Deus deu a ele ainda mais coisas, ainda mais do que ele pediu, ainda mais do que ele imaginou. Olha o que diz a continuação do texto, verso 13. Também, até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Gente, mesmo aquelas dádivas que ele ignorou, ao pedir sabedoria, Deus deu a ele. E aqui nós aprendemos aquele princípio bíblico do que nós falamos semana passada. Salomão é alguém que serve de exemplo para aquele princípio do que nós falamos na mensagem passada, aquele princípio que Jesus ensinou aos discípulos. Qual o princípio? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Mas quando nós invertemos, depois de ter despertado do seu sonho, verso 15, fala que ele despertou. Diz que ele sobe a Jerusalém, ele se coloca diante da Arca da Aliança, e ele apresenta muitas ofertas, muitos holocaustos pacíficos para o louvor de Deus. Outro princípio bom aqui da gente aprender. Outra lição preciosa aqui. Todas as vezes que nós recebemos uma dádiva do Senhor, nós devemos agradecer ao Senhor. Uma vez que toda boa dádiva procede do Senhor, nós viveremos mais sabiamente quando a nossa vida estiver repleta de gratidão ao Senhor. Ele recebe a promessa de sabedoria e ele então agradece ao Senhor. É interessante que Salomão nunca lamentou a sua decisão de fazer da sabedoria o seu único desejo. Nunca. Na verdade, ao escrever o livro de Provérbios, ele vai aconselhar outras pessoas a fazer o mesmo pedido, a mesma escolha. Ele vai dizer lá em Provérbios 4, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Aqui, o homem mais sábio de todos, o homem que escreveu Eclesiastes, Provérbios, e ele diz, olha, o melhor conselho que você pode oferecer a alguém é: procure ser sábio. Procure ser sábio. E busque a sabedoria que vem de Deus. Essa foi a história de grande parte da vida de Salomão. Ele fez tudo o que foi possível para adquirir essa sabedoria. E com a sabedoria adquirida, vieram a ele riqueza e honra. Como que nós seguimos o conselho de Salomão? Como que a gente consegue essa sabedoria?
Aqui, ó. Aqui. Paulo escreve para Timóteo, e Paulo diz assim: Timóteo, desde a infância você conhece as sagradas letras, que, conhece o versículo? Podem tornar-te sábio. Está aqui, ó. As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, pai. Seu filho precisa ler a Bíblia. Você quer ter um filho sábio? Ele precisa ler a Bíblia. Séculos depois de Salomão, muito tempo depois de Salomão, Jesus veio a esse mundo. E num determinado contexto lá, Mateus registrou que Jesus virou para algumas pessoas e disse assim: eis aqui alguém que é maior do que Salomão. O que Jesus estava dizendo? Olha, por mais sábio que Salomão tenha sido, eu sou infinitamente mais sábio do que ele. Escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo disse que Jesus é a sabedoria de Deus. Num outro momento, escrevendo a outros cristãos, dessa vez os de Tessalônica, Paulo disse assim: em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Eis aqui alguém que é maior do que Salomão, porque na condição de filho de Deus, ele sabia de uma infinidade de coisas que Salomão não sabia. Na condição de Salvador imaculado, Jesus nunca cedeu a pecados que Salomão cedeu e que acabaram o conduzindo para longe da sabedoria. O que talvez não pareça muito sábio quando a gente fala sobre Jesus é a maneira como ele morreu. Aliás, a própria Bíblia admite, com toda franqueza, com toda clareza, que a cruz de Cristo para o mundo parece loucura. Que diferença que poderia fazer um homem ficar lá pendurado no madeiro e sangrar até a morte? Isso é loucura. No entanto, a Bíblia explica que aquilo que para o mundo parece loucura é sabedoria de Deus para a salvação. Quero fazer duas aplicações e encerrar. Primeiro, o que é que esse texto aqui nos permite aprender? Cuidado com os seus desejos. Cuidado com os seus desejos. Irmãos, o que nos move são os nossos desejos. O que nos impulsiona são os nossos desejos. E boa parte da nossa infelicidade tem a ver com desejos não realizados. Tem a ver com castelos desmoronados. Tem a ver com castelos que sequer foram erguidos. Salmo 106. O salmista olha para o passado e lembra do fato de que Deus tirou o povo da escravidão do Egito e o levou para Canaã. E quem conhece a Bíblia sabe que esse ato de Deus de tirar o povo do Egito e levá-lo para Canaã, ele é repleto de simbologia.
Simboliza a transição da terra da escravidão para a terra da salvação, para a terra da satisfação plena. E o povo está ali, no meio do caminho, entre a terra da escravidão e a terra da satisfação plena. Aquela terra que mana leite e mel. O povo está ali nessa transição. E no meio daquelas dificuldades, no meio daquelas agruras, o salmista diz assim: o povo desejou voltar. O povo desejou o Egito novamente. O povo reclama, o povo ficou lamuriando, o povo encheu. E encheu tanto que Deus concedeu o que o povo queria. Não um retorno lá para o Egito, mas aquilo que o povo queria ali naquele momento. Só que o salmista diz assim: o desejo foi realizado, mas o povo adoeceu na alma. O verso 15 diz: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O povo continuou infeliz. Deus deu como castigo o que o povo buscou como prazer. Guarde essa frase. Muitas vezes, aquela pessoa que fica ali, reclamando, lamuriando, Deus dá. Mas Deus dá como castigo aquilo que você busca como prazer. Você acha que aquilo é prazer, mas vai ser o seu castigo. Um dos nossos grandes problemas se chama desejo. Desejos que estão para além das nossas possibilidades. Desejos que estão para além da nossa capacidade de controle. Desejos que estão para além da nossa sabedoria de administrar. Cuidado com os seus desejos. Pode ser que Deus os realize. Quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, lá no capítulo 2, ele diz que aqueles crentes que anteriormente viviam tentando ali saciar os seus desejos, Paulo diz assim: todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo então vira e diz para aquelas pessoas: olha, vocês precisam ser redimidos desse estilo de vida que vocês levam, salvos dessa angústia, dessa infelicidade crônica, dessa insatisfação sem fim. Salvação significa, gente, mudar a fonte dos desejos. E Paulo vira e diz: olha, quando vocês se encontrarem com Deus, vocês vão sossegar. Tem muita gente que está precisando encontrar com Deus, porque vive afobado com a vida, inquieto, porque os desejos não são saciados. É por tudo isso que desejo tem tudo a ver com oração. Desejo tem tudo a ver com oração. Por quê? Porque um dos motivos principais que nos faz dobrar os joelhos são os nossos desejos. O que nos leva lá para o quarto para a gente orar são os nossos desejos. Geralmente, nós procuramos o Senhor quando desejamos alguma coisa que não está
ao alcance das nossas mãos. E é por isso que nós nos ajoelhamos, porque se estiver ao alcance das nossas mãos, a gente vai lá e pega. Agora, como aquilo que a gente deseja está além da nossa capacidade, além do alcance das nossas mãos, nós oramos, nós nos ajoelhamos. Por quê? Porque não existe absolutamente nada no mundo que esteja longe do alcance de Deus. Nós desejamos, mas não conseguimos. E quando percebemos que não vamos conseguir, o que a gente faz? A gente ora. Senhor, eu já percebi que eu não consigo alcançar isso, mas o Senhor consegue. Então o Senhor pode me dar? O Senhor pode me ajudar a pegar isso daí, a conquistar isso daí? Paulo uma vez disse assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. Ou seja, porque eu tenho um desejo, eu tenho uma causa, eu tenho um desejo, então eu me coloco de joelhos. É por isso que oração tem tudo a ver com desejos, e desejos tem tudo a ver com oração. Obviamente que eu estou partindo aqui do pressuposto que você não é um mau teólogo. Por tudo que você tem ouvido aqui ao longo dos anos, você sabe que a oração não é uma licença para a gente pedir a Deus qualquer coisa, ou tudo que a gente deseja. Não é assim. Seu time está perdendo 1-0, final do campeonato, 30 do segundo tempo, você vai lá e: Senhor, faz meu time virar. Não é uma licença para a gente pedir, não é isso. Agostinho, acho que eu coloquei no esboço, ele diz assim: rogamos àquele que conhece aquilo que nos é necessário antes mesmo de lhe pedirmos. Temos de entender que o intuito do nosso Senhor e Deus não é ser informado sobre nossa vontade, que não pode ignorar, mas despertar pelas orações o nosso desejo para aquilo que Ele quer nos dar e que realmente é imensamente grande. Gente, o que Agostinho está dizendo é o seguinte: a oração é a maneira como nós distinguimos, diferenciamos nos nossos corações os desejos de Deus para nós e os nossos desejos para com Ele. A oração é a maneira de dizermos a Deus o seguinte: Senhor, aqui estão os meus desejos, mas eu sei que a minha felicidade não depende da satisfação de todos os meus desejos. Então eu venho a Ti em oração, e aqui eu consagro a Ti todos os meus desejos, e eu peço a Ti, Senhor, que seja feita não a minha, mas a Tua vontade. Ou seja, preste atenção nisso, a oração é o recurso que nós temos para que o nosso coração seja purificado dos nossos maus desejos. É quando a gente está ali orando e está falando assim: Senhor, eu sinto isso, eu quero isso. Mas na oração, Deus vai modificando o nosso coração em relação àqueles desejos. Por isso que o salmista disse assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que o salmista está dizendo? Será que o salmista está dizendo ali que você vai orar tanto, você vai bajular tanto a Deus, vai ficar pedindo tanto a Deus, que Deus vai te dar? Será que o salmista está dizendo que você vai ali louvar a Deus ininterruptamente, e o nosso louvor vai
amolecendo ali o coração de Deus, e ele então vai conceder aquilo que ele não queria conceder, mas uma vez que a gente está... Deus não é um pai frouxo, que de tanto o filho insistir, acaba concedendo, mesmo que o pai não queira. Só tem uma razão, uma questão razoável para a gente entender o Salmo 37. Qual é? Enquanto nós estamos de joelho na presença de Deus, abrindo o coração, os nossos desejos vão sendo substituídos pelos desejos de Deus. Oração não é uma queda de braço com Deus, é colocar os nossos desejos diante de Deus, para que o nosso coração seja transformado pelos desejos de Deus para nós. Então, muito cuidado com seus desejos. Muito cuidado com seus desejos. Assim como aconteceu com Salomão, os seus desejos podem ser a sua maior ruína. Nós vamos ver na continuação aqui da série de pregações como que os desejos de Salomão o levaram para a queda. Comentando sobre Salomão, alguém uma vez disse assim: existem duas grandes tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se deseja, e a outra é conseguir. Cuidado, porque a realização dos nossos desejos pode ser a nossa maior tragédia. E por fim, todos nós precisamos de sabedoria para não fazermos um monte de coisa errada. Quanta coisa errada que a gente faz, gente, porque a gente não tem sabedoria. Quantas coisas que a gente precisa correr atrás depois porque nós não tivemos sabedoria. Salomão vai dizer lá em Provérbios 2, o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu não vou enfatizar muito esse ponto, porque foi um dos pontos mais enfatizados em Eclesiastes. Mas a Bíblia o tempo todo nos mostra que nós precisamos de sabedoria. Diante das nossas inseguranças, você é inseguro nas suas relações sentimentais, profissionais, eclesiológicas? Diante das nossas inseguranças, diante dos nossos sentimentos confusos, como os nossos sentimentos nos confundem, nos traem. Insegurança, sentimentos confusos, tempos desafiadores nos quais nós vivemos, tempos dificílimos. Diante de tudo isso, nós carecemos daquela sabedoria que vem do alto. Nós precisamos da iluminação que vem do alto dos céus. Precisamos de sabedoria para saber quais os próximos passos que vamos dar. Sabedoria para lidar com situações obscuras. São muitas as questões que se apresentam diante de nós todos os dias. Questões que são nubladas. A gente não consegue ver além. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente precisa pedir: Senhor, dá sabedoria. Porque eu não estou conseguindo enxergar aqui saídas, objetivos, para onde ir, o que fazer. Todos os dias.
Nós somos expostos a contextos cujas respostas não são simples de ser dadas. Para os filhos, coisa difícil é educar filho. Para o cônjuge, para o patrão, para o funcionário, para o irmão da igreja. Situações as mais diversas que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos da sabedoria para viver, para discernir a vontade de Deus, para oferecer respostas bíblicas saudáveis diante de algumas situações. Nós precisamos de sabedoria para buscar o perdido, que às vezes dorme do nosso lado, que às vezes está no quarto ao lado. Precisamos de sabedoria para ser sal, sal que salga, luz que brilha. Precisamos de sabedoria para amar o incoerente, para lidar com o debochado, para conviver com o hipócrita. Como a gente precisa de sabedoria em todos os nossos relacionamentos com os mais diversos tipos de pessoas. Então, não pense que sabedoria não é importante. A Bíblia diz que a sabedoria, ela é mais forte, mais poderosa que armas bélicas e melhor do que a força física. Tudo isso nos mostra, nos revela a importância da sabedoria para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, e principalmente para aqueles momentos de crise, de angústia, de tédio, de grande aflição. Existe uma promessa na Bíblia que diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A todos ele dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus. Peça a Deus. Nós encontramos sabedoria num único lugar: em Deus. É só em Deus que a gente encontra sabedoria. Você não vai encontrar resposta para o seu problema passando 1h30 por dia nas redes sociais, 1h30 por dia discutindo em grupos de WhatsApp, 1h30 por dia em entretenimentos fúteis, 1h30 por dia, 3 horas. Timóteo, você sabe que as sagradas letras, elas podem tornar-te sábio. Coloca seu filho, sua filha para ler a Bíblia, meu irmão. Você leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Que Deus nos dê sabedoria. Aquela que a gente não aprende em nenhum curso. Aquela que a gente não herda de outras pessoas. Aquela que vem apenas de Deus, através das Escrituras. Peça e será concedida. Salomão pediu e Deus concedeu. Tiago diz que a mesma coisa pode acontecer comigo e com você. Que Deus nos dê temor por Ele. E quando tivermos por Ele temor,
pediremos sabedoria. Vamos orar? Ó Deus, dá-nos temor do Teu nome e sabedoria para vivermos diante desse mundo mau, diante dos nossos sentimentos que oscilam, diante das nossas inseguranças, dos nossos temores. Dá-nos, ó Deus, sabedoria. Livra-nos, ó Deus, dos nossos maus desejos. Livra-nos de insistirmos com aqueles desejos que não honram o Teu nome e que certamente irão nos conduzir para longe do Senhor. Que assim seja na minha vida e na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. É a nossa oração, em nome de Jesus.